Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3. Hoje pela manhã nós falávamos ainda sobre a ansiosa solicitude da vida. A ansiosa solicitude da vida. Usamos o texto lá de Mateus, capítulo 6, e falamos sobre a importância de nós, como discípulos de Jesus, termos frequentemente o nosso coração, a nossa mente, as nossas ideias alinhadas àquilo que é o Evangelho de Jesus. E como muitas vezes, mesmo seguindo na caminhada da fé, nós titubeamos, nós nos esquecemos. Por isso que a palavra ela não pode ser negligenciada, por isso que nós precisamos constantemente buscar a orientação de Deus, ler a palavra, ouvir cânticos espirituais, falar sobre coisas espirituais, porque é através delas que a nossa vida prospera, a nossa vida floresce. É dessa forma que o nosso coração é alcançado pelo Senhor. E a própria palavra nos diz que a fé ela surge no nosso coração, a fé, ela brota no nosso coração pelo ouvir. E não é um ouvir qualquer, mas é o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós abrimos os nossos ouvidos, e não é apenas os ouvidos físicos, mas os ouvidos espirituais, nós permitimos que Deus fale no mais profundo do nosso coração. Mas para isso nós precisamos estar sensíveis, dispostos a ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Então, todo início de ano é sempre uma oportunidade que nós temos de realinhar alguns propósitos, de repensar a nossa caminhada, de retomar hábitos que de repente ficaram no passado. Às vezes, como dissemos, a prática de exercício físico, uma boa alimentação, dormir bem, tantas coisas que nós buscamos ao longo da nossa vida e que são importantes. Mas cuidado com a vida espiritual também é um dos itens necessários, essenciais para a nossa vida, e por que não dizer, talvez não, certamente o mais importante de todos. Porque dele demandam todas as outras coisas. Um coração em paz, um coração alinhado com os propósitos de Deus, com o caminho de Deus, ele nos dá a segurança de fazer as coisas corretamente, no tempo oportuno de Deus. E uma das coisas mais importantes que nós como cristãos precisamos aprender, e que eu entendo que mais do que nunca esse ano vai ser assim essencial por uma série de razões. Primeiro pelos desafios que nós temos, depois por todas as questões que se vivem socialmente, politicamente, no âmbito religioso, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Falar deve acontecer sempre com maestria, com excelência. Então, a forma como nós usamos as palavras, a forma como nós expressamos as nossas ideias, a maneira como nós demonstramos para os outros aquilo que pensamos é fundamental. E certamente é a diferença entre alegria e tristeza, vitória, ruína, elogio e crítica. Então, por isso que pensar na maneira como nós usamos as nossas expressões, os nossos pensamentos, como nós materializamos os nossos pensamentos em expressões verbais, isso é fundamental. E esse texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, nos fala sobre isso. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e com humildade e reverência nos colocamos diante dela, suplicando a tua orientação e a tua iluminação. Ajuda-nos nesta hora e assim oramos, humildes em nome de Cristo Jesus. Amém. E aí então, eu trago para você esse tema, o leme da vida. A imagem bem escolhida ali pelo nosso pessoal da mídia. A Ana fez uma excelente escolha. Escolheu o timão, né? Essa direção aí de um barco. E veja que a Bíblia ela é muito sábia na maneira como ela expõe, na maneira como ela apresenta, né, as suas ideias e verdades que são eternas e imprescindíveis para o nosso viver. E eu quero te perguntar uma coisa. Se fosse feito a você, se fosse dado a você a possibilidade de fazer 3 pedidos, sendo que esses 3 pedidos seriam plenamente atendidos, quais coisas você escolheria? Riqueza, fama, poder, saúde? Não precisa me responder agora, mas pense aí com você, quais coisas você consideraria como sendo importantes para você? E muitas vezes a nossa mente remete à ideia de algo que pudesse, de fato, solucionar os nossos problemas, tanto os mais simples quanto os maiores. No entanto, a Bíblia nos fala sobre alguém que fez uma escolha singular na sua história. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nós ouvimos falar da história de Salomão, que não pediu bens, não pediu vida longa, mas pediu ao Senhor sabedoria. Salomão orou ao Senhor, falou com o Senhor, e quando Deus perguntou a ele o que ele queria, ele disse: dá-me sabedoria. Sabedoria para que usasse bem a sua mente e as suas palavras, para que o seu reino, o reino que ele havia herdado do seu pai e que ele tinha como responsabilidade manter, não fosse perdida. Então a sabedoria ela é fundamental. E quando nós falamos de sabedoria, nós não estamos falando de conhecimento. São coisas distintas. O conhecimento você acumula através do estudo. Anos de academia,
estudos, livros e tudo mais. A sabedoria é algo que você alcança no dia a dia, no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas. Eu tenho tido a oportunidade de, ao longo da minha vida, conhecer muita gente com muito conhecimento, mas se perguntar alguma coisa sobre a vida, por mais simples que seja, não sabe dizer, tem dificuldade de manter relacionamentos pessoais, intransigentes, não usam o conhecimento que adquiriram para o seu bem e para o bem daqueles que estão próximos dele. Mas eu também tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas sem nenhum estudo e com uma sabedoria absoluta e profunda na existência. Então a sabedoria ela está relacionada a isso, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor. E por que esse texto de Tiago ele tem relação tão direta com isso? Porque as nossas palavras, elas são o espelho daquilo que se passa dentro de nós. Aquilo que as pessoas falam, e olha que hoje em dia as redes sociais, elas são perversas. Elas incendeiam, elas criam conflitos, elas falam de tudo. Na verdade, não diria as redes sociais, mas as pessoas que usam as redes sociais. Conflitos de toda sorte são levantados pelo mau uso da palavra. E eu fico me perguntando, quando escuto agressões, ataques, ofensas, injúrias, calúnias, eu fico perguntando e pensando, o que seria de uma pessoa assim no seu cotidiano? Como que é viver com uma pessoa que não sabe usar bem as palavras, que não sabe conter a língua? E Tiago, nesse texto, ele é bem direto, porque ele fala que um grande navio ele pode ser conduzido, ele pode ser dominado por um leme. Se você já teve a oportunidade de viajar um navio, você sabe do que eu estou falando. Porque você viaja horas e algumas pessoas até dias dentro de um navio que talvez você, para conhecer todas as partes, você levaria até mais de um mês, de tão grande que é. Você não daria conta. Em contrapartida, Tiago fala que a língua não pode ser dominada. Tiago fala que os animais têm sido dominados pelo homem. Os animais da terra, os animais do mar, os répteis. Mas a língua ela não pode ser dominada. E Tiago usa até uma expressão muito interessante. Ele fala que a língua é mal incontido, é fogo, causa destruição. E esse texto bíblico, a meu ver, irmãos, ele é um alerta para nós. Ele nos chama a atenção sobre a maneira como nós administramos os nossos pensamentos e como nós usamos as palavras que nós pensamos. E Tiago fala desse texto num contexto em que a palavra tinha um valor muito grande. Porque ele está escrevendo para a comunidade judaico-cristãos que viviam sob a dispersão. Ele não estava falando para pessoas que não conheciam o que era a palavra. Ele estava falando para pessoas que eram crentes no Senhor. Eram homens e mulheres que caminhavam junto do Senhor, que estavam no caminho, mas que por vezes se perdiam na fala, na maneira como se expressavam, na maneira como diziam aquilo que vinha à sua mente. Ele vai escrever esse texto por volta do ano 50 depois de Cristo. Como disse, homens e mulheres que viviam espalhados pelo Império Romano. E aqueles homens e mulheres, eles enfrentavam grandes perseguições e tensões também dentro da sua comunidade. Naquele contexto em que Tiago escreve esse texto, ser mestre dava prestígio social. Muitas pessoas queriam ser mestres pelo status, mas sem maturidade, o que acabava gerando fofocas, problemas doutrinários,
Por isso que Tiago vai começar esse texto, essa parte do seu texto, da sua epístola, dizendo, olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, se tornarem mestres. Porque se vocês se tornarem mestres, vocês serão mais julgados. A prova disso é que as coisas que nós, pastores, falamos aqui do púlpito, vocês estão aí pensando, o que o Mateus vai dizer agora? O que o pastor Mateus vai dizer? E aquilo que eu falo aqui vai repercutir ou positivamente ou negativamente durante a semana. Estou certo ou estou errado? Eu não sei das suas opiniões sobre muitas coisas, mas vocês sabem muito das minhas opiniões por aquilo que eu falo. Pela exposição bíblica, pelo compartilhamento. Então é claro, uma vez que Deus me chamou para ser líder, pastor dessa igreja, e eu exponho os meus pensamentos, as minhas ideias, eu vou receber maior juízo sobre isso. Não tenho dúvida disso. Então, o meu cuidado com a língua, ele deve ser ainda maior. A maneira como eu coloco as minhas ideias aqui nesse púlpito, ela é muito mais solene. Ela é muito mais séria. Porque a repercussão disso não é apenas local. Eu não sei quantas pessoas agora estão acompanhando a gente pela live. Umas 30 visualizações. Que não significa necessariamente... 30? Ó, acertei. Não estou tão ruim assim. Que não significa que sejam 30 pessoas. Se tiverem 2 pessoas por aparelho, já são 60 aí. Então veja, e esse vídeo está guardado lá. Ah, você viu o que o pastor falou? Manda o link, olha lá, falou tal coisa. Então aquilo que nós falamos, e agora trazendo para questões menores, você que é líder de sociedade interna, você que dá o seu testemunho no seu local de trabalho, no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro, você está sendo visto, melhor dizendo. Você está sendo observado. E a maneira como eu e você usamos as palavras, elas são julgadas pelas pessoas. Então nós precisamos usar com sabedoria, com maestria. Nem sempre a gente consegue. Certamente vocês concordam isso comigo, que às vezes escapa. Existem coisas, às vezes, que a gente está falando e está na metade, não disse tudo e já está arrependido porque falou. Já aconteceu isso com vocês? E aí você acaba só terminando de dizer para não ficar pela metade, mas já se arrependeu de tudo que falou. Não é mesmo? Isso é extremamente comum. Mas isso também serve de alerta para a gente. Serve de alerta para a maneira como nós desejamos dizer as coisas. Hoje em dia, por exemplo, a rede social, como falei anteriormente, é um problema. Porque as pessoas querem falar sobre tudo. As pessoas querem dar opinião sobre tudo. Você tem especialista de saúde para tudo. Nós temos aqui na nossa igreja muitos profissionais, médicos, advogados, juízes, enfim, professores, funcionários de empresas, enfim, pessoas de todos os tipos, de todas as origens. Imagina só, agora todo mundo tem opinião para tudo e todo mundo toma a frente dos outros para dar a sua opinião. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós expomos. Há uns anos atrás, eu inclusive escrevi um texto que falava sobre isso, uma pastoral. Um texto que, na verdade, que quando eu escrevi foi para um jornal, quando eu era pastor lá em Biguaçu. Durante 2 anos, eu tive a oportunidade de escrever para o Jornal da Cidade, a cada 15 dias, e foi um desses textos, e o texto dizia assim: você é aquilo que curte, posta e compartilha. Isso há uns quase 20 anos atrás, no início, bem no início das redes sociais. Lá no início do meu ministério. Então, naquela época já se via isso. Hoje em dia, então, nem se fala. Tem aumentado cada vez mais. Por isso, nós temos um peso de responsabilidade muito grande. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o impacto da fala não é apenas
social, mas é espiritual e eterno. O leme é pequeno. A direção que ele dá à vida é determinante. Compare o tamanho de um leme em relação a um navio. Ele não é praticamente nada. Talvez ele seja uma das menores peças do navio. Mas é ele que dirige, é ele quem direciona, é ele quem governa todo aquele barco, todo aquele volume, toda aquela massa. Então, claro, nós precisamos aprender e entender de que esse leme, a nossa língua, por menor que seja, ela é determinante nas nossas relações. Por que muitos casamentos se acabam? Por que muitas famílias se dividem? Por que muitas igrejas se dividem? Por que muitas pessoas se brigam? Por quê? Pelo silêncio? Não, pela fala. Então, o cuidado como nós usamos as palavras é fundamental. Portanto, você encontrar uma pessoa que diz assim, eu sou daquelas que tem que dizer, eu digo, como na expressão popular, eu digo na lata, né? Na tampa. Isso não vale para o cristão. O cristão não pode ser assim. O cristão ele tem que viver e agir com moderação. Tem que refletir. Tem que pensar. Nós temos que saber como nós respondemos para os nossos filhos em casa, para as nossas esposas, para os maridos, para os pais, para os irmãos. Às vezes a gente se perde. A nossa humanidade, ela puxa o nosso tapete. Nós somos enredados muitas vezes por situações em que também nós somos levados às vezes a fazer e a dizer e a pensar coisas que nós não gostaríamos. Então isso também traz uma reflexão importante sobre a maneira como nós estamos alimentando o nosso coração e as nossas mentes. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Ele nos diz o seguinte: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Então, falar demais, às vezes nos leva a cair em transgressão. Agora veja o que diz a palavra em Mateus capítulo 12, versículo 36 e versículo 37. Veja o que diz. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Já pensou na seriedade desse texto? Pensa na gravidade disso aqui. Ou seja, tudo o que eu e você dizemos, um dia diante de Deus nós vamos ter que prestar contas. Porque pelas nossas palavras, nós seremos alcançados pela graça ou nós seremos condenados. É a distância entre a condenação e a absolvição. Então, nessa época em que nós vivemos, da era da opinião instantânea, em que tudo tem que ser dado uma resposta, em que tudo tem que sair para o ataque, em que você precisa dizer alguma coisa, não, vai lá e coloca alguma coisa na rede social para o fulano ouvir, porque ele precisa ouvir, porque tem que dizer. Isso é anti-evangelho. Isso é anticristo. Isso não procede de Deus. O evangelho da graça, ele nos convida à moderação. E à moderação estratégica. Às vezes, é melhor que você se contenha por um tempo. Se silencie. E eu tenho visto isso muitas vezes acontecer na minha vida. Porque como pastor, muitas vezes a gente ouve de tudo. Então, às vezes, a gente tem que fazer aquele exercício de introspecção e de deixar passar.
E depois surge uma oportunidade de conversar, de rever, da própria pessoa repensar aquilo que disse. Mas isso não acontece apenas no âmbito da igreja, isso também acontece dentro de casa. Olhe para a sua própria vida, olhe para a sua casa. Quantas vezes você poderia ter evitado conflitos, discussões, problemas do relacionamento por conta da necessidade de ter o que dizer? O silêncio, ele cura mais do que as muitas palavras. A segunda coisa que esse texto nos ensina, fala-nos sobre a natureza do coração. E a palavra de Deus nos fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. A língua, ela não tem vontade própria. Você já sabia disso? Ah, mas eu não consegui me controlar. Conseguiria sim. Nós conseguimos. A língua não é como o coração. Você trabalha para que o coração bata? Não. Você trabalha para que os seus órgãos internos existam e exerçam as suas funções? Não. Mas você controla a sua língua? Eu controlo a minha língua? Sim, nós controlamos. Então, nós não podemos justificar o excesso de palavras, sejam elas quais forem, porque eu não sabia o que estava fazendo. Pelas nossas palavras, nós podemos ser absolvidos, como disse Jesus. Pelas nossas palavras, nós podemos ser condenados. Agora veja o que o Evangelho nos fala em Lucas capítulo 6, versículo 45. Diz o texto da palavra: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro, do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, o que é que você tem dito? O que é que você tem compartilhado na sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor, nas suas redes sociais? A boca fala daquilo que está cheio o coração. E hoje em dia, em épocas de tecnologia, nós não falamos apenas com as palavras, nós falamos pelos dedos, pelas mensagens digitadas, pela mensagem escrita. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado. A língua, volto a dizer, ela não tem vontade própria. E por que nós devemos fazer isso? Porque o coração, ele é essa fonte de onde jorram as nossas palavras. E a pergunta é: como está o seu coração? Como está o meu coração? Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele nos diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, que as palavras da nossa boca, como diz as Escrituras, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Uma comunicação amarga, uma comunicação azeda, sem vida, ela simplesmente é o sintoma de uma raiz amarga, de um coração amargo, de um coração que não conhece amor, que não conhece a Deus, que se aliena de Deus, que rejeita a Deus. O discípulo de Jesus, ele não pode viver essa dinâmica. Então aqui, eu já deixo um alerta, como pastor da igreja, para o ano 2026. Tenhamos cuidado com a maneira como nós usaremos as nossas redes sociais, como vamos dar opinião. Porque muitas vezes a sua opinião, seja lá onde for, não vai resolver o problema do Brasil e do mundo, mas pode causar um grande transtorno na sua família, na sua casa e na sua igreja. Então nós precisamos aprender a ser contidos na maneira como nós expressamos os nossos pensamentos. Por isso que
aquilo que nós dizemos é fundamental para a unidade ou para a dispersão da nossa igreja, da nossa família, da nossa casa. Então nós aprendemos com esse texto, caminhando para o fim, em terceiro lugar, sobre a necessidade da sabedoria. E domar a língua, a gente pode dizer que é uma tarefa até mesmo sobre-humana, difícil, mas nós precisamos de sabedoria que não nasce do intelecto. Lembram-se que lá no início eu falei sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria? Nós precisamos de sabedoria que nasce não do intelecto, mas nós precisamos de sabedoria que nasce do alto, da presença de Deus. É essa sabedoria que nós precisamos na nossa vida, para usar nos nossos relacionamentos pessoais, no nosso testemunho. O mundo enxerga o Cristo que nós vivemos. Cristo é conhecido no mundo através do testemunho dos seus discípulos. E a pergunta que nós devemos nos fazer sempre é: que tipo de Cristo, ou qual tipo de Cristo você e eu temos mostrado para o mundo? Será que as nossas palavras testemunham de fato quem é Cristo Jesus? Então, a nossa oração, ela deve ser sempre no sentido de dizer: Senhor, como fala lá o Salmo 141:3, põe guarda na minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Vamos ler juntos esse texto? Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Vamos ler mais uma vez para não esquecer. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Põe um soldado na minha boca, ali, parado, armado, me ameaçando, dizendo: não fala tudo aquilo que você quer falar. Por mais que você ache que tenha razão, guarde a sua opinião. O tempo vai te mostrar o momento exato de fazer o uso dela. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver assim, cuidando da nossa vida espiritual e, mais do que nunca, guardando as palavras que saem da nossa boca. Então, que a nossa palavra, ela seja agradável, como diz Paulo lá à igreja de Colossos, capítulo 4, versículo 6, Colossenses. Que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Que a nossa palavra ela seja agradável, que ela seja bem temperada. Você consegue comer uma comida sem sal? Não. É muito raro alguém consiga comer uma comida sem sal. Você consegue comer uma comida extremamente salgada? Não. O sal, ele tem que ter uma percepção invisível. Assim o uso das nossas palavras também. Nós precisamos aprender, irmãos e irmãs, a escutar mais e a falar menos. Por uma questão de sobrevivência nesses dias que se seguem. Por uma questão de bom convívio na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso país e no nosso mundo. Que os discípulos de Jesus sejam mais prontos para ouvir, tardio para falar, tardios para se irarem. Que essa verdade ocupe os nossos corações e não nos esqueçamos nunca delas. Amém?